Capítulo 6, Paraíso, Felicidade, Reino de Deus, A gente está em qual? Nirvana. Todo mundo, capítulo, livro 3, capítulo 6. Todo mundo está com o livro aberto aí? Tá? Ó, eu vou compartilhar um pouquinho aqui para a gente poder ler poder ler a reflexão. Quem que pode ler a reflexão para a gente? Eu leio, Carlos. Vamos lá. Paraíso, felicidade, reino de Deus, nirvana. O feliz eu vi. Quem é iluminado por dentro parece escuro aos olhos do mundo. Quem progride interiormente parece ser um retrógrado. Quem é autorrealizado parece um homem emprestado. Quem serve a luz interna parece uma negação para o mundo. Quem se conserva puro parece um bobo e simplório. Quem é paciente e tolerante parece um sujeito sem caráter. Quem vive de acordo com o seu eu espiritual passa por um homem enigmático. Por que o mundo vê e não enxerga? Tá aí, né? O que isso vem mostrar para a gente? Não vai mais ou menos ao encontro daquele que a gente estava falando, né? Muitas vezes a gente está... Deixa eu só interromper aqui. Muitas vezes Eu a não gente entendi está... se quem é iluminado por dentro parece escuro aos olhos do mundo. Não entendi muito, porque quem é porque você iluminado está... por dentro é Porque iluminado por você está dentro. fora dos padrões, muitas vezes. O que ele está colocando aqui para a gente é que, muitas vezes, uma pessoa... valores diferentes desses valores que a gente estava colocando aqui, tá? Inclusive padrões estéticos e todos os valores de um modo geral. Então, quando chega uma pessoa que não comunga desses mesmos valores, eu acho que aquela pessoa está fora. Então, ele usa esse termo aqui, ó, escuro aos olhos do mundo. Né? Mas eu sou o patinho feio, né? Eu sou alguém, exatamente isso que você estava dizendo. Então, chega lá alguém e fala, olha, a moda agora é usar cabelo curto. Então, se o seu RG for meio antigo, então você tem que usar o cabelo curto. Então, quando eu começo a seguir esses padrões, bacana. Quando eu não sigo esses padrões, eu pareço ser escuro, porque eu não vou andar uniformizado. Teve uma época, agora está mudando um pouco, mas que todo mundo estava meio que uniformizado. Todas as meninas, por exemplo, estavam andando com o cabelo liso, né? Com algumas exceções. Então, quando você saía na rua, você falava, nossa, está todo mundo com o cabelo igual. Agora mudou, agora você já vê algumas diferenças. Né? E isso é bacana. Então, por que eu tenho que estar sempre em uniformidade, né? E não contemplar a diversidade? Então, por exemplo, quem se conserva puro parece um bobo e simplório. Quem é paciente e tolerante parece um sujeito sem caráter. Né? Então, assim, qual que é a moda? É julgar todo mundo, é ser intolerante, parece que tem épocas que você ser chucro é mais bonito também. Né? Então, assim, ele chama a gente para isso, né? Para essa reflexão. Então, aquele que está realizado, muitas vezes interiormente, ele não está em sintonia com aquilo que está acontecendo. Eu acho uma incoerência tão grande assim do mundo da atualidade, na atualidade, as pessoas elas defendem tanto a diversidade, a liberdade de cada um ser o que é e gostar do que gosta, só que ao mesmo tempo a gente vê todo mundo que quando você sai da bolha, daquela bolha, você é julgado, rotulado em várias, né, de vários tipos. Ou porque você é retrógrado, ou porque a sua ideologia é outra, sei lá o quê. Então, assim, não existe nada disso. Esse nirvana aí que eles querem também, de ser todo mundo, seja você mesmo, seja feliz, e a gente vai te respeitar você sendo assim, é tudo uma falácia, no fundinho, né?
porque você tem que ser feliz, livre, mas do jeito que eles pensam, né? Assim, Sim, vários sim. exemplos eu vou dar, não é só na ideologia política, mas assim, em várias coisas. Um exemplo idiota, vai. O meu pai sempre teve tatuagem a vida inteira, porque meu pai era marinheiro. E era o tempo que era marginalizado quem tinha tatuagem, né? Você tinha que esconder, porque ou você era presidiário ou você era marinheiro, um dos dois. E eu vivi a minha vida inteira, desde que eu nasci, ouvindo a minha mãe, no final de semana, quando ele colocava regata, falar para ele assim, dependendo do lugar, cobre o braço, sei lá o quê, porque incomodava ela, apesar dela ter casado com ele, com aquela tatuagem, eu acho que inclusive foi o charme que ela deu os olhados para ele, porque ele sempre foi atlético, aquela tatuagem sempre esteve à vista, claro. Enfim, e eu, aquilo ali para mim era comum, não tinha vergonha, mas eu achava diferente, porque, né, meu pai tinha tatuagem, imagina, primeiro que é coisa de gente moderna, sempre foi, né? Depois, quando meu pai fez 70 anos, meu pai fez uma bela de uma surpresa, ele chegou em casa com a tatuagem coberta, que a dele estava borrada, sei lá o quê, já era velha, né? Ele fez uma lá que cobriu o braço, com o rosto de Jesus Cristo, muito bonita a tatuagem, enfim, mas chocante. Minha mãe ficou louca, com raiva. E eu falei, mãe, ele tem 70 anos, ele pode fazer o que ele quiser, deixa ele. Só que aí já era também uma época que todo mundo tinha tatuagem. Enfim, resumindo, eu não tenho tatuagem até hoje, não é nem assim porque eu acho feio, ou porque eu julgo, ou por nada. Porque, primeiro, que eu tenho a pele, que eu tenho queloide quando eu me machuco. Eu morro de medo de estragar e ficar pior. Segundo, que eu acho que eu não tenho tanta vontade, porque se eu tivesse, eu já teria feito, né? Aquela coisa que tem gente que fala que faz, dá um negócio, vai lá e faz. Então, assim, eu não tenho. Mas eu sou a minoria do meu meio, na academia, por exemplo, que não tem tatuagem. E eu percebo, não que me julgam, ela não tem tatuagem, mas que as pessoas falam, você é toda certinha, nem tatuagem você tem. Olha que ridículo isso. Entendeu? Então, é uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a né? Eu dei um discriminação ao exemplo contrário, besta. que antes discriminado era o cara da tatuagem, agora é o contrário. Né? Então, o Eu cara que sou. não tem. Você conta no dedo quem não tem tatuagem hoje, gente. Ah. Eu vejo no meu meio dos meus amigos, nem que seja pequenininha, uma coisinha besta. E aonde que está o segredo do negócio? Se eu achar que aquilo me cai bem e que eu devo fazer, eu vou lá e faço. Se eu não achar, eu não faço. Quando eu faço porque todo mundo faz, significa o quê? Que eu estou no meio do gado. Né? Tem Então, gente que parece um gibi, gente. É chamar para reflexão. Né? É justamente sobre isso. Vamos lá. Introdução. Deixa eu compartilhar aqui para a gente poder fazer a leitura. Quem que pode ler para a gente a introdução? Eu posso. Se não travar aqui, tá? Qualquer coisa Tá aí, vocês continuem. Este capítulo tem por finalidade fazer especulações metafísicas em torno do objetivo maior de nossas vidas, qual seja sermos felizes. A felicidade é o clamor de toda criatura. Roden nos diz que todo o resto é meio, somente a felicidade é um fim. Para tanto, vamos começar entendendo o que pensadores, filósofos e líderes religiosos propõem sobre o assunto. O termo pode apresentar variações como nirvana, reino de Deus e até mesmo paraíso, mas a essência é a mesma. E é sobre isto que neste capítulo vamos nos debruçar e refletir. A felicidade é o problema central e máximo da humanidade, e nem por isso é trabalhado adequadamente pelos homens. Talvez existam algumas prioridades anteriores a esse. Ninguém deseja ser feliz para algo, mas quer ser feliz para ser feliz. Esta é um fim e não um meio. Tanto assim que todas as religiões, de uma forma ou de outra, buscam avidamente esse estado para os seus seguidores. Elaboram os caminhos mais diversos, mas o objetivo é sempre o mesmo. Entre eles, podemos citar os cristãos buscando o reino, os budistas objetivando o nirvana e os islâmicos sonhando com o paraíso de delícias. Sócrates investigava com frequência esse assunto e concluía que somente se atingia através do exercício das virtudes. Muitos procuram a felicidade e geralmente fora de si, esquecendo de encontrá-la no seu próprio interior.
A escala de prioridades do homem, por vezes, coloca a felicidade num plano posterior, a das necessidades básicas. Algumas vezes, até as básicas são postergadas em detrimento da felicidade. A felicidade, ela sempre, ela vai vir, né? Quando a gente pega um pensamento meio senso comum, a felicidade, ela nunca está no presente. A felicidade sempre vai estar ou no passado ou no futuro. Você tem até música da Marina Lima que falava isso, né? Então, sempre eu imagino que hoje não está bom, antes eu era feliz e no futuro eu vou ser feliz ainda, nem que seja no reino de Deus, no céu, no paraíso, no nirvana, em algum canto, eu vou encontrar essa felicidade, né? E uma coisa que ele coloca aqui interessante, assim, a felicidade é um fim e não é um meio. E muitas vezes, para encontrar essa felicidade, eu vou usar meios, e que muitas vezes são meios até que me fazem passar aí por situações como a gente estava dizendo, né, ao longo de todo esse tempo que a gente estava conversando. Então, o que a gente pode entender? Né? Cristão busca isso, todos nós buscamos isso, né? E ela passa a ser uma finalidade da nossa vida. Né? Então, eu acho que desse primeiro parágrafo a gente pode citar isso aí. Né? E ele fala que a escala de prioridades do homem, por vezes, coloca a felicidade num plano posterior à das necessidades básicas. Isso aí é aquela pirâmide de Maslow que eu falei. Né? Então, primeiro as necessidades básicas, depois valores morais, valores espirituais. Tá? Devagarinho a gente vai crescendo com relação a isso. Vamos lá ver pelos filósofos, né? O que os filósofos falavam sobre isso. Quem que pode ler para a gente? Maria, eu já leio. leu? Vamos lá. A felicidade vista pelos filósofos antigos. Os filósofos gregos da antiguidade buscavam entender o caminho da felicidade. Aristóteles defendia que, para ser feliz, o homem deve viver de acordo com a sua essência, isto é, de acordo com a sua razão, a sua consciência reflexiva e orientando seus atos para uma conduta ética, e a razão o conduzirá à prática das virtudes. Estas, por sua vez, trilham o caminho do meio, a justa medida do equilíbrio. Vamos fazer uma pausa, Gisele. Vamos só fazer uma pausa, vamos pegando parágrafo a parágrafo. Aristóteles vai dizer o que para a gente? A virtude é um hábito. E através dessas virtudes que eu vou me habituar a fazer, eu vou ser feliz. Então, ele condiciona muito a questão da razão. Né? Platão falava muito das paixões. E Aristóteles ele fala da razão. Então, através da razão, eu consigo ser feliz. Né? Vamos pegar um exemplo aqui. O que vai me deixar feliz é a saúde. Então, para eu ter saúde, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma alimentação saudável e tenho que ir para a academia. Então, só que isso, a princípio, não existe um ser humano que tenha nascido já adorando a academia. Né? A academia é algo que a gente vai adquirir gosto depois de um determinado tempo. Né? O começo sempre é muito duro. Então, à medida que eu vou acostumando com aquilo, ou seja, a virtude é um hábito. Então, eu me acostumo a fazer aquilo e depois de um certo tempo, agora sim, agora eu sinto prazer. E o dia que eu não faço, eu sinto falta. Não é assim mais ou menos isso que acontece? Né? Então, através da razão, eu vou encontrando as virtudes. E aí sim, através dessa prática, e olha uma coisa bacana que ele coloca para a gente aqui, ó, caminho do meio, a justa medida de equilíbrio. Olha o botox que a gente estava falando. Né? Então, o que é o caminho do meio? Eu não vou te condenar por aquilo que você faz. E espero também que você não me condene por aquilo que eu faço. Mas é buscar um equilíbrio. Então, quando eu estou numa determinada condição, eu estou mostrando para todos o meu nível de equilíbrio. Será que eu estou equilibrado ou não? Né? Então, essa é a questão. Então, o bom é o equilíbrio. Onde que eu vi a falta de equilíbrio? Na época da Covid, a gente não viu desequilíbrio para todos os lados? A gente viu pessoas com cuidados exagerados e pessoas que não tomavam cuidado nenhum. Não é assim? Então, em todos os momentos, a gente vai sentir esse desequilíbrio. Então, à medida que a gente cultiva as virtudes, a gente vai encontrando esse equilíbrio, esse caminho do meio. Continuando, Gisele.
Os filósofos helenistas formulam diversas regras de conduta como sendo a arte de viver e as filosofias de vida que proporcionam aos indivíduos a paz de espírito e a felicidade interior. Ok, pode ir. O estoicismo apregoava a austeridade física e moral, baseada na resistência do homem ante o sofrimento e aos males do mundo. Seu ideal era viver certa apatia para alcançar a serenidade. Ok. O epicurismo propunha a ideia de que o ser humano deve buscar o prazer da vida. Distinguiam, porém, os prazeres duradouros dos efêmeros, que causam dores e sofrimentos. Epicuro afirmava que o supremo prazer seria de natureza intelectual, obtido mediante o domínio das paixões. Os cínicos propuseram viver como os cães da cidade, sem qualquer propriedade ou conforto. Levaram ao extremo a filosofia de Sócrates, segundo a qual o homem, para ser feliz, deve procurar conhecer a si mesmo e desprezar todos os bens materiais. Olha que interessante aqui, ó. Então, o que o Sócrates vai dizer para a gente? O Sócrates vai me dizer que eu não devo... Primeiro, eu vou buscar o meu autoconhecimento e eu não estou nem ligando para os bens materiais. Por quê? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Onde é que está Deus? Onde é que está a felicidade? Está dentro de você. Então, vindo de Sócrates, não tem outra forma de encontrar a felicidade. Como que um cara que fala que Deus está dentro de mim e que o autoconhecimento é a chave do negócio, como que ele vai valorizar bens materiais? Não teria como. Então, se eu pego o caminho socrático, é um caminho bacana. Lembra dos cínicos? Os cínicos é o Diógenes. Lembra do Diógenes? Aquele cara que vivia no barril e que jogou fora até a canequinha? Lembrou, Gisele? Lembrei, sim. Lembrou? Ele que falava, eu estou procurando um homem de verdade no caminho. Isso, tinha a lanterna de Diógenes, né? Então, procura um homem. Então, o que um que ser esses humano, caras... alguma coisa assim. Um homem de honra, um homem de moral, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, quando você vai no nível desses caras, no nível de pensamento deles, eles estão desprezando o material e estão buscando que os valores morais, né, os valores interiores. O epicurismo, ele fala em prazeres, né, lá na questão do hedonismo, só que não são os prazeres como a gente imagina. Olha que ele fala que o prazer é obtido mediante o domínio das paixões. Então, não é o prazer que é proporcionado pelas paixões. Muito pelo contrário, é o prazer quando eu passo a dominar as paixões. Puxa, aí é mais complicado. Né? Será que a gente consegue ter esse domínio das paixões? Né? Aquele cara que não fica com muito ódio, aquele cara que não fica com muita raiva, aquele cara que sabe, né, aonde ele tem que se colocar. Né? Então, você vê, cada um vai dar para a gente uma forma de viver, uma maneira legal de viver. Qual que vocês se identificam mais aí? Tem algum aí que vocês se identifiquem mais? Eu acho que é mais... Eu gosto do Aristóteles. Sei lá. Gosto do caminho do meio, o equilíbrio, Aristóteles. Aristóteles. O Aristóteles é bacana, né? Ele fala para a gente aí desse domínio sobre as paixões, né? É um bem interessante. Mas é o mais difícil, eu acho, né? De exercitar. É bem mais difícil, né? Por isso que eu acho que a gente gosta. Então, e o que o Aristóteles... Eu acho assim, o Aristóteles ele vai para um caminho bem racional, né? Ele vai para um caminho bem racional. E quando eu penso e vejo essa forma mais racional, eu imagino que o ser do futuro, ele vai ser mais racional. Entendeu? A gente vai agir com muito mais racionalidade. Porque... Eu acho que sim, porque senão eu sou escravo das paixões. Né? Como disse aqui os nossos amiguinhos aqui, o que acontece?
né, no caso do epicurismo, né? O que Epicuro fala? Que o prazer em você poder dominar as paixões. Então, ele está falando algo muito parecido com Aristóteles, né? Que é a razão. Lembra que a gente já falou, por exemplo, que o animal ele é movido pelo instinto, o homem é movido pela razão. Então, não tem como um gato me decepcionar. Lembra que a gente já falou? Eu deixei lá a sardinha e o gato sabia que aquela sardinha era minha e comeu a minha sardinha e eu estou profundamente decepcionado com aquele gato. Não tem como, ele seguiu o instinto dele. Agora, nós não, nós sabemos distinguir, né, entre aquilo que é bom e aquilo que não é. Então, o que é isso? Isso é o livre-arbítrio. Né? Isso é o livre-arbítrio. Então, é isso que nos diferencia dos animais. Né? É isso que faz com que a gente seja diferente. Esse cara usa a razão. Ou vocês duvidam muito que dê para a gente, daqui à medida que a gente evolui um pouco mais, a gente usar mais a razão do que a gente usa normalmente? Quando você falou que eu questionei, na verdade, eu não entendi muito bem. Você diz os seres mais evoluídos, né? O ser humano em geral, não os que nascem, que não são evoluídos, porque eu acho que o que a gente está vivendo hoje não é muito com razão, as pessoas são total emoção, né? Total emoção. Total emoção. Principalmente, vamos fazer um parênteses aqui nas redes sociais. Você Sim. Pega esse menino aí do vôlei, que falou lá um negócio lá e foi execrado. Aquilo ali é pura... ele foi movido pela emoção. Por quê? Porque ele leu um comentário lá no Instagram e respondeu como se ele estivesse conversando de maneira privada, se esquecendo que ele é um cara público. Então, o que acontece? Quando alguém te manda uma mensagem e você responde aquilo de maneira apressada, ou você faz um comentário lá na rede social de maneira apressada, você está se movendo pela emoção. O que seria a razão? Você fala, mas será que vale a pena eu responder isso aqui? Será que seria essa a melhor forma? Né? Então, de um modo geral, a gente é muito movido pela emoção, mas tem muita gente que já está num outro patamar. Tem muita gente Carlos, e isso da rede social, eu acho que a gente conversa de modo emocional no dia a dia. Eu acho que a gente está vivendo uma situação que nós não nos demos conta ainda o que significa a comunicação pela rede social de um nível mais amplo. Porque ela é uma escravidão. É uma escravidão esse tipo de comunicação. Eu acho que esse exemplo você deu, tudo bem, mas a gente se comunica de forma emocional. Se a gente estivesse numa roda de conversa, é natural você reagir com o que você sente perante um comentário. Ocorre que a gente está numa situação diferente agora, que o que é escrito é eterno e está aí para ser julgado. É diferente, antes as palavras vão pelo vento. Você fala quantas vezes a gente discorda ou concorda na vida, a gente sempre fez isso, mas agora você não pode nem discordar, nem concordar, dependendo do que você está fazendo, você é julgado, condenado no ato. Eu acho que e também tem um agravante. Então, agravante. Você, antigamente não, quando é o mesmo WhatsApp, mesmo nós aqui, se a gente tivesse um grupo de WhatsApp, e essa aula fosse escrita, a gente só escrevendo, digitando, cada um vai interpretar de uma maneira. Então, aí é a falha da comunicação e dá muitas confusões. Né? Às vezes eu prefiro até gravar áudio, porque às vezes você põe uma entonação, a pessoa que está lendo põe uma entonação, que não foi o que você falou, né? Que se não é aquilo que você quis. Então, tem também diferença da reação que você tem a qualquer coisa pessoal e escrita, virtual. E assim, mesmo que seja um grupo de pessoas que são amigas, que se conhecem. Eu acho que esse exemplo da emoção se aplica mais ao julgamento que as pessoas fazem. Aí sim, as pessoas que estão julgando, sim, estão sendo movidas pela emoção sem pensar. Também. Poxa, a pessoa tem o direito de expressar o que pensa. Não preciso julgar tudo que se me é lido, tudo que eu leio, não preciso. Sim. Então, talvez a questão da emoção esteja mais nas pessoas que julgam do que quem se expressa. Mas eu acho que aí, quem se expressa agora...
Pode falar. E quem se expressa agora, a gente tem que pensar assim, ó, se nós estamos, por exemplo, numa sala fechada, conversando pessoalmente, a gente pode falar algumas coisas que não vão sair dali. Quando a gente vem aqui para o Zoom, isso está sendo gravado. Então, amanhã isso aqui vai cair lá no YouTube. Pronto. Então, isso aqui pode ser que daqui a 2 anos, dependendo do que você falou, te renda um processo. Né? Agora, quando você é uma pessoa pública e você tem mais exposição, então, quando eu vou falar, Gisele... Vai aumentando o leque. Vai aumentar. Então, aí, essa emoção eu tenho que controlar, eu tenho que ser um pouco mais racional no momento de falar, porque eu sei que aquilo lá é público, entendeu? E quem julga também vai ter que Mas ter eu pouco acho, mais Carlos, de critério, né? Que vai muito aquela coisa do inconsciente coletivo também, vai uma ondinha, que aí um vai, outro vai, outro vai, o negócio toma uma dimensão e vai tomando, e às vezes você está ali julgando, você no sentido, as pessoas estão julgando aquela outra, com base com o famoso lá que ficou com raiva e fez uma revoltinha, e você vai, é verdade, eu concordo com ele. E aí vai virando uma bola de neve, como o contrário também. Isso aí, usando somente a emoção, ninguém para pensar no que está fazendo, né? Não para. E aí que é a importância da coisa do autoconhecimento também, de você parar e pensar o que isso vai me prejudicar, vai prejudicar a minha família, as pessoas que eu amo, que também podem ser prejudicadas por conta disso, né? Quem está comigo. Será que vale a pena? Será que não vale? É todo um trabalho de racionalização, de você também, ou você segurar a bronca e falar, vou segurar, porque é isso que eu acredito, eu não estou nem aí. É minha verdade, acabou. É difícil. E a questão do julgamento, eu estava fazendo uma preleção na quarta-feira, eu até coloquei, eu gosto de colocar essas coisas meio polêmicas, mas dentro do ambiente legal, do ambiente respeitoso, né? Então, por exemplo, o julgamento que se faz também, a gente tem que tomar muito cuidado, porque de repente eu pego esse rapaz, o Maurício, né? Eu acabo com a carreira dele, entendeu? Eu vou execrar esse indivíduo. Eu não estou dizendo que aquilo que ele falou está certo ou esteja errado, entendeu? É uma opinião dele. Eu não significa que eu concorde com a opinião dele, né? E nem discorde. Então está lá a opinião dele, acabou. Só que a gente também esquece da indulgência com as pessoas, entendeu? E aí eu me coloco na posição do juiz. Eu falo, olha, isso está errado. Então esse indivíduo que fez isso, ele merece ser execrado da sociedade. Então, esse cuidado que eu acho que a gente também tem que ter. Porque, assim, você vai ter que arcar com as consequências daquilo que você fizer, ponto. Isso vale para todos. Mas eu não tenho que ser mais um a jogar pedra em você, porque eu também erro. Todos nós erramos. E quando eu erro, eu não gosto de ver todo mundo também me jogando pedra, porque eu sou um ser humano, falho. Né? Então, eu acho assim, a gente tem que exercitar um pouco mais, e aí vem um pouco da questão racional, o perdão, a indulgência, né? E isso não significa passar pano. Aquilo que é claro o que eu estou dizendo, né? E se você errou, você tem que arcar. Mas você imagina 200 milhões de pessoas vibrando negativamente para você, às vezes por causa de uma palavra, uma frase mal colocada, e que não é bonito, mas que poderia ter sido... Não, e às vezes também é uma interpretação errada, Carlos, das pessoas, porque assim, a gente vê, eu convivo com muita gente que não tem, eu convivo com várias pessoas, homens, alguns homens, não estou generalizando, mas alguns homens têm muito isso. Ele não consegue externar realmente o que ele quer, o que ele está sentindo por alguma dificuldade. Então, ele fala de um jeito, às vezes, mas não é aquilo que ele está sentindo. Eu consigo, às vezes, captar pelo que eu conheço da pessoa, eu falo, não é isso que ele está querendo dizer, entendeu? Mas ele fala. E aí é a tolerância de você se adequar e ter a indulgência, como você falou, e de falar, não foi isso que ele quis falar, vamos dar uma oportunidade. Aí você vai tirando aquilo da pessoa e vai vendo depois no final, não era aquilo que ele quis falar, realmente. E mesmo que fosse, é a opinião dele. Isso não me dá o direito de execrar esse indivíduo, entendeu? Eu tenho que ter... eu tenho que ter compaixão pelas pessoas. Então, isso não é cristão. Isso eu não estou falando mais do rapaz aí do vôlei, tá bom? De um modo geral.
Nós erramos. E quando nós erramos, a gente tem que ter compaixão. Não significa que eu não tenha que arcar com aquilo que eu fiz. Eu tenho que arcar. Mas, porque hoje todo mundo se vê na condição de juiz. Olha, todo mundo aqui julga todo mundo, né? Então, isso eu acho que é muito pela emoção e pouco pela razão. Né? Não sei se eu fui claro com relação a isso. Sim. Vamos lá. Continuando. Qual que é o nosso... Foi até o fim aquela hora, né, Gisele? Foi, agora é 6.3. Tá, vamos lá então, 6.3. Quem que pode ler para a gente? Posso ler. Vamos lá. O que é ser feliz? Ser feliz é estar em perfeita harmonia com a constituição do universo, seja consciente, seja inconscientemente. A natureza não hominal é inconscientemente feliz, porque está sempre em harmonia com o universo. Aqui na Terra, somente o homem pode ser conscientemente feliz e também infeliz. Com o homem, começa o estranho fenômeno da liberdade no meio da universal necessidade. A natureza só conhece o dever compulsório. O homem conhece um querer espontâneo, seja rumo ao positivo, seja rumo ao negativo. O desejo universal é a felicidade. A humanidade tem potencialidade de ser feliz. Com o tempo, essa potência vai virando ato. Ou seja, a potencialidade vai se atualizando, realizando e se expandindo. A vivência do ego externo e ilusório deságua numa felicidade externa ilusória. A do ego interno realiza a real potencialidade. O caminho do ego interno passa pelo autoconhecimento. Pouquíssimos homens têm uma visão nítida da sua genuína realidade interna. Quase todos se identificam com uma realidade externa. Um ator, um vizinho, um parente. A consequência disso é não enxergar a realidade do próximo. Aquele homem se encontra na luta obsessiva da obtenção da realidade externa. Não consegue realizar o amor ao próximo. O amor próprio não é necessariamente egoísmo. Este é exclusivamente e aquele é inclusivo. Desculpa, este é exclusivista e aquele é inclusivo. Inclui os amores alheios no seu amor próprio. Para ser feliz, não podemos depender das ações de outrem, mas somente das nossas. A felicidade só pode consistir em algo que dependa de mim, algo que eu possa criar independente das circunstâncias externas, físicas ou sociais. Toda vez que dependemos do exterior, alta é a possibilidade da frustração e, por consequência, da infelicidade. Puxa vida, essa última frase aqui, vamos começar por ela. Toda vez que dependemos do exterior, alta é a possibilidade de frustração. Sim. Né? Porque a gente, às vezes, coloca muito os nossos anseios nos outros, né? Ou de coisas exteriores. E, às vezes, as coisas estão muito mais aqui dentro, né, do que lá fora. Eu vou ser feliz o dia que meu filho se formar, eu vou ser feliz o dia que meu neto nascer, eu vou ser feliz o dia que... Você entende? Então, eu começo a colocar tanta expectativa, e o meu filho, ele também vai ter que se preocupar em me deixar orgulhoso. Porque se ele não me deixar orgulhoso, ele também vai ficar triste. E mesmo que para isso ele tenha que fazer alguma coisa que ele não queira fazer. Né? E todos nós já tivemos, de uma certa forma, esse peso, né? E de repente querer deixar alguém orgulhoso da gente, né? Mesmo que isso tenha sido por pouco tempo, por raras ocasiões, mas olha que peso que dá, né, para a gente essas coisas. Então, eu estou sempre dependendo de alguma coisa externa. Tem um outro momento aqui que ele fala que a gente tem sempre alguém onde a gente coloca... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Quase todos se identificam com a realidade externa, um ator, um vizinho, um parente. A consequência disso é não enxergar a realidade do próximo.
Então, muitas vezes, eu não sei se eu entendi, mas eu quero ser, ou eu quero me ver naquilo que o outro faz. Eu gostaria de ser como o outro. Lembra no início que a gente falava da questão da juventude? Né? Então, eu quero ser jovem, eu quero me identificar com fulano, eu quero me identificar com cicrano. Quando a gente vê tudo isso aqui, vocês não têm a sensação que a gente ainda está meio na infância da humanidade? Que a gente ainda está começando a nossa trajetória? O que vocês acham? Ou vocês acham que a gente não age bem dessa maneira? O que vocês me dizem? Estou vendo a Marina bastante pensativa aí, embaixo dessas árvores aí, frondosas. A gente tem ferramentas, né? A gente está, né, na nossa busca, a gente está dentro de um grupo aqui que é para a gente se autoconhecer mesmo, né? A reforma íntima, né? Então, a gente tem os mecanismos, a gente tá, né? A gente já nos foi apresentado, né? Um caminho a seguir, né? E a gente está insistindo aqui nessa turma e aprendendo mesmo. A gente começa do começo. Então, se a gente que está aqui, a gente ainda acha que a gente está na infância, né? No começo, né? É um reconhecimento mesmo. A gente já está sabendo onde está. Talvez esse reconhecimento seja bom, né? Seja sinal que a Sim. gente está começando a amadurecer, né? Começando. Sim. E persistir, né? E persistir no caminho, né? Que a gente sabe que pode não ser nessa vida, né? Quantas mais virão, quanto mais a gente vai ter essa oportunidade, né? E olha que a vida, ela vai nos levando por caminhos que ela vai nos apresentando e aí a gente tem que cair a ficha, a gente tem que entender tudo isso. Eu tô fazendo uns cursos que nossa, eu falei, nossa, eu tô aprendendo coisas que, assim, em outros cursos são grupos diferentes, são turmas diferentes, aqui também, né? E são coisas que os temas estão sendo parecidos. Entendeu? Parece, então reforça, parece, não, eu já vi isso, mas assim, então outro grupo está me mostrando um outro aspecto, mas é da mesma coisa, entendeu? Então assim, estão me mostrando coisas que assim eu tenho que aprender e tem que ser na repetição mesmo. Sim. Algum momento vai fixar, entendeu? Vai ter razão mesmo, vai para o consciente. E você quer ver uma coisa legal? Ó? Interessante. Aquele homem que se encontra na luta obsessiva da obtenção da realidade externa não consegue realizar o amor ao próximo. Então, quando eu falo aquilo que a gente estava dizendo com relação ao jogador, com relação a tantas pessoas que a gente julga, geralmente, está faltando amor ao próximo. Entendeu? Então, em nome de um próximo, eu detono o outro próximo. Não é? Mas o amor, né, não tem o amor ao próximo porque ele não tem o amor dele, né? O amor próprio. Isso, né? exatamente. Porque você não consegue ver o que você não sabe. Eu achei bacana essa parte que ele fala que o amor próprio não é necessariamente egoísmo. E uma vez me fizeram uma pergunta assim, essa coisa mais filosófica, né? Quem você mais ama no mundo, né? Assim, quem é que você é a pessoa que você tem mais amor? E eu falei, a mim. E aí todo mundo, como assim? Não é Deus, não é seu filho, não é sua mãe? Eu falei, não, é a mim. Porque se eu não me amar, como é que eu vou ter a condição de amar os outros? Se eu for um lixo de pessoa, se eu não me der valor, quem vai dar? E assim, é bem por aí. Eu entendo que o amor próprio é condição de você ter um valor para você querer, para você valorizar o outro, é você ter o seu valor, né? Você ter o seu amor e falar, peraí, tem o poder do não, todas aquelas coisas que a gente não consegue muitas vezes falar não para o outro,
e não tem problema algum você falar não para o outro, isso a gente demora para entender, né? Demora para que você tem que amar o próximo. Aí as pessoas confundem muita coisa. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, a referência de amor ao próximo é a referência do amor que eu tenho por mim. Né? Então, na escala seria Deus, eu e o próximo. Como a mim, né? Os dois estariam aqui em pé de igualdade. E aí, só amando ao próximo é que eu sei perdoar, eu tenho compaixão, eu tenho entendimento e entendo que a vida não está resumida, a felicidade não está resumida só nessa questão do ter. Até porque eu posso ter uma casa muito bacana, o meu sonho é ter uma mansão em Ilhabela, mas eu ir lá nessa mansão em Ilhabela sozinho não tem graça. Né? Você já viu também que muitas vezes você fala de perdoar, mas você não tem o auto-perdão, claro, que é muito mais importante também, que é importante tanto quanto. A gente às vezes não se perdoa de coisas que você fica com aquela culpa e aquele negócio em você, que às vezes até é inconsciente, às vezes você nem trabalha isso aí. Uma coisa que você fala, eu errei, eu tenho que me perdoar, eu fiz errado, e daí? Agora minha consciência é outra, eu não vou errar mais, eu não vou fazer aquilo mais. Sim. Só que tem muita gente que vive uma vida sem se perdoar. E por isso que aparece uma porção de doenças psicossomáticas aí. Uma porção de relacionamentos com problema, e até obsessor aí. Muitas vezes que o obsessor, às vezes, é você mesmo, né, numa situação dessa. Vamos lá para o Nirvana. Essa parte aqui do Buda é muito bacana. Quem que pode... Eu posso ler, mas deixa eu falar uma outra coisa antes. Pode é a falar. mesma coisa que você coloca... Você não, assim, tem pessoas que colocam no exterior, né? Que a felicidade está no exterior, não em você, mas o que o outro vai te proporcionar essa felicidade. É aquela coisa da culpa também, né? De você não assumir a sua culpa e botar a culpa no outro, né? As coisas estão dando errado para você porque o outro é que é culpado, não você. Né? Também é aquela coisa de você não olhar para você. Você vive só o exterior. Aí você está citando o Jean-Paul Sartre, né? Quando ele fala o inferno são os outros, né? Que ele fala de maneira irônica isso, né? Porque muitas vezes eu estou achando que os outros são responsáveis, né? Por todos os meus problemas, pelas minhas frustrações, quando, na verdade, é causa e efeito, né? Muito daquilo que acontece comigo é porque eu mesmo estou causando. Não é? Com certeza. Então tá. Aproveita, Marina, e lê para a gente aí do Nirvana, 6.4. Sim, eu falei que eu ia ler, só que antes eu beleza. queria fazer esse comentário antes. Não, beleza, tá bom. desculpa. Vou apagar aqui. Tá? Vou desligar aqui. Então, 6.4, Nirvana. O budismo nos diz que o Nirvana é o estado de não individualidade, é o estado de iluminação. Ele é adquirido quando a raiz do apego e da ilusão foi cortada. A inquietação do desejo compulsivo se foi e o autoconhecimento pacífico adveio. A possibilidade real do Nirvana constitui a terceira das 4 verdades nobres de Buda. São elas: 1. O sofrimento em si. Todas as angústias da vida, as dores físicas, doenças, aborrecimentos e morte. 2. As causas desses sofrimentos. Como surgem esses sofrimentos? Qual a causa dessa natureza insatisfatória? 3. O estado liberto dos sofrimentos, o Nirvana. 4. O caminho de efetivação da mudança, o nobre caminho óctuplo. Como sair dos sofrimentos e chegar ao estado liberto, ao Nirvana. Observamos que esses estudos não utilizam recursos metafísicos e os conceitos de alma, espírito, Deus. Eles se restringem aos comportamentos que devemos ter em vida para atingirmos um equilíbrio e desfrutar uma vida pacífica, harmônica e serena. Trata-se de uma filosofia de vida, nada transcendente. Tá, o budismo, ele não vai olhar, a gente já falou várias vezes sobre isso, o budismo não vai olhar Siddhartha Gautama como um salvador, ele olha Siddhartha Gautama como um orientador, mais ou menos como Jesus é visto pela doutrina espírita.
No Espiritismo, Jesus é visto bastante também como um orientador, né? E aí, o que o Siddhartha Gautama? Ele era um príncipe, todo mundo lembra, a gente já teve uma aula sobre isso. Ele era um príncipe e esse príncipe sempre ficava recluso lá no seu palácio. Até que um determinado dia, já lá casado, ele sai e anda, começa a andar pela cidade. E ele nunca tinha visto velhice, ele nunca tinha visto doença, ele nunca tinha visto morte. E quando ele começa a andar pela cidade, ele vê, primeiro, uma pessoa doente, né? E fala, poxa, mas por que isso, né? Doença. Vê um velho, ele fala, poxa, eu não sabia que havia velhice. Ele pensava que só existia juventude. E depois ele vê a morte. Então, o que ele descobre? Que o sofrimento existe. Existem doenças, aborrecimento e tudo isso. E aí ele tem uma frase que eu acho muito bacaninha, que ele fala, viver é sofrer. Né? Siddhartha Gautama vai falar isso, viver é sofrer. Então, quais são as causas desse sofrimento? Como surgem esses sofrimentos? Então, você tem 4 nobres verdades. Uma é que existe o sofrimento. A segunda são as causas desse sofrimento. E eu só paro de sofrer quando eu chegar ao estado de iluminação. E o que é esse estado de iluminação? É o caminho onde eu saio disso tudo praticando desapego, praticando aquele deixar ir, né? Ou seja, a aceitação daquilo, da vida como ela é, a aceitação do sofrimento, a aceitação da vida de uma certa forma. E a iluminação, ele está embaixo de uma árvore, né? Daí ele tem esse lampejo da iluminação. Então, a iluminação, eu sempre imagino assim como um estado de sabedoria. Quando você chega a um estado de sabedoria e entende que esse mundo é transitório, que nós somos objeto aí, somos joguetes nas mãos das ilusões, né? Que nós devemos valorizar coisas muito mais interessantes do que aquilo que a gente valoriza. Né? Então, quando você chega nesse estágio de sabedoria, é que você alcançou o nirvana, que você passou a ser um ser iluminado. Aliás, o Buda significa o iluminado. Né? Uma maneira da gente poder... Eu comparo esse estágio de iluminação com aquele termo que eu gosto de usar, o homem de consciência desperta. Então, quando você despertou a consciência, você atingiu, de uma certa forma, essa iluminação. Tranquilo? E para atingir essa iluminação... Oi, pode falar. Eu faço parte de um grupo de leitura de saúde, né? Grupo de bem-estar e saúde. E a gente está lendo um livro agora que chama... Como é que é? O que você... Tá aqui no computador. O que você... Nossa, fugiu. É um budista, um monge budista coreano, que escreveu, foi traduzido depois para o inglês e agora para o português, que foi vendido bastante. Então, e um livro assim, simples, de fácil leitura, né? Cheio de frases, de dicas, e até ele fala para ler devagar no livro, né? O que você vê quando a sua mente está devagar, uma coisa assim. É bem interessante. Realmente, não tem essa parte mesmo de espírito. Deus, eu estou no capítulo 2. É um livro curtinho, posso colocar no grupo? Pode sim. Tanto que o budismo, ele não fala, por exemplo, ele fala nos renascimentos, mas ele não fala o que acontece entre um nascimento e outro. Lá no plano espiritual, ele não fala, ele não chega a dizer sobre isso. Ele fala que você morre e depois você vai renascer. Ele não usa o termo reencarnação. Mas ele não entra naquilo que acontece quando você está lá. Entendeu? Então, assim, o budismo é uma religião sem Deus, que é uma religião muito mais focada aqui em você atingir a sua iluminação. Então, é um manual de conduta de como eu consigo ser um ser liberto, um ser desperto. Né? É bem mais interessante. Boa noite, Fabiano, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Beleza. Olhando um pouquinho, né, do capítulo anterior, eu entendo ali que são praticamente passos, né, o Carlos?
a gente sofre, né? Isso é fato, né? Então, é o primeiro passo. O segundo passo é entender o porquê sofremos, né? E a partir do momento que a gente começa a entender essa causa do sofrimento, né? Que podemos entender ali como a causa raiz, o que faz com que sofremos, né? A gente caminha ali para o estado de nirvana, porque a gente começa a corrigir, né? Essas causas do sofrimento, e a gente para de sofrer. E aí, por fim, né, a gente conseguindo alcançar matando, né, essa causa do sofrimento, a gente ficaria no caminho de efetivação dessa mudança mesmo, né, da permanência no nirvana. Então, acho que isso são os passozinhos ali que a gente acaba seguindo para alcançar, né? Isso. E por que eu paro de sofrer? Porque eu paro de praticar o desapego, né? Então, por exemplo, eu já não espero mais encontrar a minha felicidade ou o meu sofrimento nas atitudes do meu filho, na atitude do outro. Eu entendo que ele tem a trajetória dele e que eu tenho que respeitar essa trajetória. Quando alguém morre, eu vou sofrer? Não vou sofrer. Por quê? Porque eu entendo que aquilo faz parte da vida, né? Então, quando eu pratico o desapego, esse deixar ir, eu paro de sofrer. Eu não vou sofrer porque eu deixei de comprar um carro bacana, porque eu entendo que bens materiais são interessantes, mas que eles não devem tirar a minha paz, né? À medida que eu puder, eu compro, mas se eu não puder comprar agora também, isso não vai me deixar triste. Então, assim, é aquele ser que ele não vai ficar muito feliz porque ganhou na loteria e nem vai se jogar da ponte porque a mãe morreu, né? Ele vai saber conviver com as dificuldades, com os sofrimentos, né? Então, esse é o momento onde atinge uma certa sabedoria e para de sofrer, né? Então, é bem mais interessante. Beleza? Fabiano, aproveitar que você abriu a câmera aí, lê para a gente aqui, ó, Caminho da Felicidade, que vai complementar bacana isso. Vamos lá. Para se atingir a felicidade, o budismo nos oferece uma reforma íntima denominada o nobre caminho óctuplo, que é a quarta verdade nobre de Buda. Este nos mostra como podemos efetivar essa mudança se estivermos dispostos a isso. A exercitação consiste em 1. Uma compreensão correta, uma investigação sempre profunda das coisas e dos fatos, fugir da análise superficial das opiniões imediatas. 2. Pensamento ou atitude correta, ser menos críticos, menos gananciosos, evitar se deixar levar por prazeres materiais, sensoriais e posses. 3. Fala correta, não mentir, não contar piadas grosseiras, não falar pelas costas, se não for para falar coisas que constroem, evite falar. 4. Ação correta, não matar, não roubar, não comportar-se com crueldade, ser vegetariano. 5. Meio de vida correto, ser honesto na maneira de ganhar a vida. 6. Esforço correto. O esforço deve ser sempre no sentido da qualidade da vida, livrar-se das ansiedades. 7. Concentração correta. Concentrar em pensamentos positivos. E 8. Atitude mental correta. Atentar para o que é permanente e o que é transitório. Esta receita muito prática necessita perseverança na sua aplicação e esses preceitos comportamentais levam o homem à sensação e ao estado feliz. Gente, eu acho maravilhoso isso, né? Sabe, essas 4 nobres verdades e esse caminho óctuplo. É mais ou menos como se fossem os 10 mandamentos, né? do budismo, né? Então, compreensão correta, né?
investigar, análise superficial, opinião imediata, é o que a gente estava falando. Ó. Alguém fala uma coisa na rede social, em algum lugar, eu quero ser o juiz, eu quero já falar, eu quero resolver. Né? Então, eu não compreendi a situação como um todo e já quero emitir um veredito. Né? Pensamento é a atitude correta. Aqui, ó, ser menos críticos, menos gananciosos, prazeres materiais. Né? Você vai falar, mas é muito difícil fazer isso. É claro que é, pô. Não é fácil, né? Mas são coisas que, se a gente for buscando passo a passo, né? Olha aqui a fala correta, né? A atitude correta, a maneira como eu me dirijo. Então, quando a gente vai ver aquilo que acontece muitas vezes de errado na nossa vida, pode ver que a gente está infringindo uma dessas normas aqui, ó. De repente falou demais, não pensou para falar. Essa ação correta parece até os 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, né? Só não fala do vegetariano, aí que o vegetariano deixou a Maria Lira já meio triste, né, Maria? Você não gostou da ideia de ser vegetariano. Mas eu, particularmente, eu acho que o futuro da humanidade é vegetarianismo. Eu acho que já tá, muita gente hoje já está acordando para esse caminho. Eu também ainda não sou vegetariano, mas eu acho que o caminho, talvez para as próximas gerações, aí talvez seja esse mesmo, né? O preço da carne, né? O preço da carne. Ainda mais com o preço que está a carne, é daí que vai virar. E vai para a hora pronobis. É mais barato comprar uma verdura, né, Marina? Esse meio de vida correto, ó, a gente já falou sobre isso também em outras aulas, né? Você trabalha onde? Eu trabalho numa fábrica que fabrica bomba, né? Então, se alguém aqui trabalhar na Vibraz, não é nada pessoal, tá? Mas, assim, como que eu posso ser feliz falando, ó, essa aqui é bacana, essa aqui, onde ela cai, ela mata 50 de uma vez. Então, a gente entende as dificuldades do nosso país e tudo mais, mas como que isso pode me gerar felicidade? Né? Diferente de alguém que produz alguma coisa e que vai fazer um bem para as pessoas. Concentração correta e atitude mental correta, atentar para o que é permanente e o que é transitório. À medida que eu consigo entender aquilo que é permanente e aquilo que é transitório, eu não vou sofrer tanto por aquilo que é transitório. Não tem por que eu sofrer tanto por aquilo que é transitório. Existem problemas que a gente está super preocupado, mas que daqui a 2 dias eles não vão estar mais aí. Né? Então, tem sim que se resolver, né? Mas tem coisas que a gente não precisa sofrer tanto. Eu, particularmente, acho muito bacana o budismo e acho que o budismo ele tem muito a ver com muitas coisas que nós acreditamos no meio espírita. Vocês não acreditam? Vocês pensam assim também ou não? Sim. Sim. Tem as suas diferenças, mas tem bastante coisa que se alinha ali. Sim, tem bastante coisa bem interessante, né? Vamos agora para eu até Pode falar, queria Maria. entender mais sobre o budismo, mas eu já falei, né, que eu fui expulsa. Você foi expulsa? Eu fui expulsa, porque eu tava na meditação e me deu uns piripaque na meditação budista. E aí a monja, era uma aprendiz de monja que estava lá, não entendeu o que aconteceu comigo, me expulsou de lá. Mas tudo bem. Mas tudo bem, né? E aí o Jefa me acolheu, então. Aí eu estou aqui, essa é a minha história. Vamos lá, Reino de Deus, quem que pode ler aqui para a gente? A Iracema está por aí, Iracema? Acho que não. Então eu vou ler esse aqui. Oi. Eu estou, mas só que eu estou... Ai, está muito pequena a letra. Ah, tá bom, então tranquilo, tá jóia, então. Tá bom, então eu vou ler aqui, então. O reino de Deus. Convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. O povo judeu já conhecia esta expressão. Qual o sentido que Jesus queria dar a esse reino? Seria uma forma de esperança nacionalista?
seria uma situação apocalíptica? Entendemos que estaria descartado esse pegar em armas, pois sua mensagem sempre foi de caráter pacífico. Tampouco anunciava final dos tempos. Condena, pois, a inclinação humana que existe até hoje de determinar o dia em que o mundo acabará. Toda mensagem está centrada não num acontecimento externo, mas em mudanças interiores. O reino de Deus não vem de modo ostensivo. Não pode dizer-se, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino está no meio de vós. Com isto, nada de revolução nacional, nada de sinais do céu, mas algo de Deus e do céu que fica oculto no dia a dia na vida comum dos homens. Várias são as parábolas de Jesus sobre o reino. Entre elas temos Mateus 13, 33, 32, 33, Marcos 4, 26, 29, nas bem-aventuranças, Mateus 5, 3, 10, 13, 44, Marcos 9, 1, Lucas 12, 32 e Lucas 11, 20. Se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Quem não aceitar o reino de Deus como um menino, certamente não entrará nele. O reino de Deus dito por Jesus é citado por João, Marcos e Lucas, ou o reino do céu citado por Mateus, são expressões evangélicas que equivalem a uma vida ideal, feliz e gratificante. É o estado de espírito onde está estabelecido o autoconhecimento e a autorrealização. Não se trata propriamente de um lugar, uma cidade ou um céu, mas de uma situação espiritual de felicidade e compreensão da realidade. Olha, eu diria para vocês que poucas pessoas têm esse entendimento. Poucas doutrinas, poucas religiões. Muitos ainda acham que o reino dos céus é um lugar físico, né? E não um estado de espírito, né? Então, é importante a gente entender isso, porque eu posso estar, por exemplo, com uma mesma pessoa num ambiente, e um está no reino dos céus e o outro não está. O outro está no reino do capeta. Né? Por quê? Porque isso é uma situação, é aqui dentro, é interno isso. Então, será que quando eu me sinto no reino de Deus, se eu fosse fazer uma analogia com o budismo, será que seria mais ou menos semelhante a um estado de iluminação? Será que são coisas meio parecidas ou não? O que vocês acham? É o Nirvana. É o Nirvana, né? É estado de iluminação. Então, por quê? E por que eu chego nesse reino de Deus? Através do quê? Do autoconhecimento, do desapego, da resignação, da tolerância, da compaixão, do amor ao próximo. Então, Jesus, o que ele faz? Ele vem, ele fala assim, olha, eu não vim para revogar a lei de Moisés, mas Moisés falava isso, eu falo aquilo. Moisés falava não sei o quê, eu faço aquilo. Ele está revogando a lei de Moisés. Então, muitas coisas ele revoga, sim. Né? Ele dá um novo entendimento. Moisés disse, olho por olho, dente por dente. Moisés é um cara bacana, gente fina, falou isso, mas olha, não é bem desse jeito, entendeu? Você tem que perdoar 70 vezes 7. Entendeu? E bate nas costas do Moisés e fala, não, você está certíssimo, Moisés, mas, entendeu? Então, ele muda isso. Então, quando a gente passa, e eu insisto nisso, quando a gente passa a ver Jesus também como um orientador, e não alguém que vai me salvar devido às minhas boas obras, que muitas vezes são interesseiras, ou devido a atitudes exteriores, eu acho que a gente está errado. Né? Então, o que é Jesus? Ele me orienta. Então, quando eu pego essas orientações, penso forças da espiritualidade e tento seguir essas orientações de Jesus, aí eu penso que a gente estaria no caminho. Como que chama isso? Reforma íntima. Já ouviram falar nisso? Entendeu? Então, o que é reforma íntima? Seguir as orientações que Jesus deu para a gente. Só. Pode seguir a do Siddhartha Gautama também, que serve. É bem parecido. Então, é essa busca, né, que vai fazer com que a gente encontre o estado de felicidade. Então, a felicidade, aonde que ela está? Aqui dentro.
E como que eu chego nessa felicidade aqui dentro? Quando eu passo a não ver as coisas exteriores, porque essas coisas exteriores me ofuscam de uma certa forma, que eu não consigo olhar para dentro, que eu fico olhando só para fora o dia inteiro. Às vezes eu não tenho o que fazer, e ao invés de eu entrar em meditação, eu vou para o celular, para o Instagram. Não é isso que a gente faz? Todo mundo faz isso, eu também faço, todos nós fazemos. Né? Então, eu estou buscando, com exceção da Marina, eu estou buscando no exterior, né? E não estou buscando no interior. Faz parte isso aqui também, eu não estou dizendo que não faça, mas a gente, às vezes, vai tanto para o exterior que a gente não tem tempo de olhar para dentro. E aí, quando eu venho para cá, eu estou vendo lá o cara, o Fabiano com o corpão sarado, eu estou vendo o outro lá com o cabelo bonito. Então, isso, às vezes, me desperta desejos, né? Que nós somos desejantes. Então, quanto mais eu observo essas coisas, mais eu desejo, mais eu olho para fora e menos eu olho para dentro. Pode ir na rede social? Pode. Equilíbrio. O X da questão é o equilíbrio. Concordam comigo? Vamos para o paraíso, então. Beleza. Eu leio, Carlos. Tá bom. Paraíso. O termo paraíso vem do grego deisos, que significa jardim, lugar plantado de árvores. Toda a mitologia, seja pagã, hebraica, islâmica ou a cristã, guarda em seus símbolos grandes verdades, mas quando consideradas ao pé da letra, tornam-se verdadeiros absurdos. As fábulas e mesmo as parábolas traduzem essa situação. O exemplo disso é a Gênese bíblica. O paraíso lá citado não passa de uma alegoria e deve ser considerado como tal. Tal lenda, a ser considerada verdade dogmática, tem trazido erros absurdos na orientação espiritual dos homens. O paraíso bíblico mostra uma total, o paraíso bíblico mostra uma total harmonia entre o casal Adão e Eva e todo o reino animal e vegetal. O clima favorecia o não uso de vestimentas, e a nudez era despercebida ou natural. Necessidades básicas até existiam, mas nenhum esforço era despendido na sua obtenção. Trabalhar não era necessário. Frutos eram o alimento. O envelhecimento não existia e nem mesmo a morte. Pecado cometido pela desobediência a Deus fez perder todas essas regalias. O paraíso bíblico e mesmo o islâmico é, portanto, o local onde se desconhece as necessidades do corpo e de integral harmonia dos seres humanos. O tempo, as doenças e a morte não existem. Está parecendo uma colônia de refazimento isso aí de novela, né? Esse paraíso. Você viu como é que a gente faz uma alusão? Quando você via, por exemplo, alguns filmes antigos, não os filmes mais modernos, mais bem elaborados, mas filmes no início que falavam de colônias de refazimento, lembra que a gente já falou? Parecia um lago, imagina aquele lago do parque da cidade, todo mundo andando de roupa branca e sorridente em volta daquilo, sem necessidades básicas, né? É mais ou menos aquilo. Então, esse paraíso aqui, de Adão e Eva, desculpa, esse paraíso de Adão e Eva, ele é algo utópico, né? E que muitas vezes a gente bota como uma projeção do futuro. Então, eu falo assim, eu quero ser um cara bacana para ir para o céu. O que é o céu? Na minha cabeça, é esse paraíso aqui. É mais ou menos isso que eu acho que eu vou encontrar lá no céu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque
o meu pai não era espírita, e uma vez a gente falou para ele, que depois, ele faleceu já há alguns anos, a gente falou para ele que quando ele desencarnasse no futuro, né, ele ia ter que trabalhar no plano espiritual. E ele falou: eu não, já trabalhei horrores aqui na Terra, eu não quero continuar trabalhando lá. Né? Para mim já deu de trabalhar. Né? E a gente, às vezes, imagina que um plano espiritual a gente não vai ter mais trabalho, mas o trabalho ele vai ser eterno, né? A gente vai ter que trabalhar muito ainda para conseguir alguma coisa. E então são coisas que as religiões, de uma certa forma, passam para a gente, são valores que as religiões passam, né? De que se a gente for bacana, a gente vai encontrar um lugar desse jeito. Mas, Carlos, assim, a gente na nossa religião também tem, claro, a gente trabalha, mas você, quando está num lugar bacana, que você está em evolução, você está num lugar nas colônias que são assim também, o paraíso, não é? Aquele livro que eu li, aquele livrinho básico lá da Violetas na Janela, ela fala, né? Ela está num lugar maravilhoso. Ela vai para lugares maravilhosos. Claro, ela vai trabalhar no umbral, barará, ela vem para a Terra, ok. Mas ela, a maior parte do tempo lá do estudo dela, ela está num lugar maravilhoso, né? É o paraíso também, acaba sendo, né? Pelo que ela descreve. Então, Violetas na Janela é um livro de entrada, né? É. Na doutrina espírita. E quando a gente pega, mesmo depois, né, acho que era eu não lembro o autor, quando você vai lá para a prova do Chico, André Luiz, e aí você vai ter Nosso Lar, o que a gente tem que entender? A gente tem que saber ler Chico Xavier. Né? Chico Xavier, o que ele faz? Ele romantiza, né, situações para que a gente possa entender como funciona. Então, ele cria um ambiente para que a gente possa entender. Então, você pega, por exemplo, lá o Nosso Lar. Se ele conta de verdade o dia a dia, como que é de verdade, talvez não ficasse um livro interessante. Então, ele romantiza aquilo, né, para ficar uma leitura mais gostosa, mais palatável, mas não significa necessariamente que seja daquele jeito. Trocando em miúdos, o que seria o plano espiritual? Um lugar onde você trabalha, como aqui, eu tenho tempo para tudo, né? Eu tenho tempo para lazer, tenho tempo para trabalhar, tenho tempo para descansar, mais ou menos isso. Mas não é esse descanso eterno aqui do paraíso. Né? Você vê, eu usei a palavra, descansou, morreu, descansou, agora está com descanso eterno. Não é um descanso eterno, continua tudo aquilo que a gente faz aqui. Né? Então, o que o texto está dizendo para a gente? Para a gente tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente fica imaginando que trabalha aqui 50 anos e agora o resto não. Não, a evolução do espírito continua. E talvez a gente tenha que voltar aqui outras vezes e continuar esse nosso processo. Né? E quanto mais você sabe, maior a responsabilidade daquilo que você faz. Né? E mais trabalho você vai ter. Agora, só complementando aí, né, Carlos? Nós temos que entender que a nossa essência é o espírito, né? Claro, claro. Então, a gente cai um pouco referenciando ali o budismo, né, que é o estado de espírito, né, do ser, a aceitação e etc. Então, o que é o paraíso? Né? Tem pessoas que moram no charco e são super felizes. Então, por quê? Porque ela se desprendeu daquilo e né, daquele local, que para muitos é um local ruim, e conseguiu tirar proveito e viver de forma saudável, né, sem se preocupar com aquele ambiente em si. Eu imagino que o plano espiritual é a mesma coisa. Né? O paraíso vai estar em nós, no nosso estado de espírito. Né? Trabalhar é uma lei universal, nós sempre vamos trabalhar, nunca vamos parar de trabalhar. Aí a pergunta é, quem é feliz trabalhando? Então, de novo, é um estado de espírito. Aquele que trabalha com felicidade, ele será sempre feliz. Então, eu entendo que assim, é mais para esse ponto quando a gente olha, né? Os espíritos superiores, eles não se importam em trabalhar, eles são felizes trabalhando. Aquilo gera felicidade para ele, aquilo gera coloca no paraíso.
Vamos dar um exemplo bacana aqui dentro do que você falou, Fabiano. Eu vou morar na beira da praia e vou ter uma vida bem minimalista e para mim, eu estou super feliz com aquilo. De repente, alguém que não está acostumado com aquilo, ele vai olhar e falar, nossa, como você pode ser feliz com isso? Sim. Né? Então, não é aquilo que me rodeia, mas é um estado interior. É claro isso, gente, para todo mundo, né? É um estágio interior. Aquilo, aí eu encontro a felicidade naquilo. Né? Então, é algo que está tão distante da gente que a gente acha, às vezes, até meio absurdo. Né? Mas eu vou encontrando felicidade nessas coisas que, aparentemente, poderiam ser assim, bem absurdas para outros. Né? É isso mesmo, Fabiana. Então, de novo, assim, para mim é estado de espírito. Nós vamos criar o paraíso dentro de nós. Exatamente. A Ana Patrícia não gostou muito desse negócio de ter que continuar trabalhando, né, Ana? Mas... Não, eu acho que o trabalho dignifica o homem, sempre vai dignificar, senão você vai ficar lá sentado comendo uva, um negócio chato, né? Pra burro, né? Eu acho. Um mês assim ainda vai, para dar uma descansada. Cansa. Depois tem que ter alguma coisa para fazer. Né? Mas eu sempre lembro daquela novela Viagem, quando fala em paraíso, porque eles descreveram isso, bem isso, né? O paraíso da viagem lá. Não sei se vocês já assistiram. Lembro. E era aquilo, aqueles tons pastéis nas roupas, aquelas túnicas folgadas, com bichinhos, com coelhinhos pulando, né? E aquele jardim lindo, com aquela lagoa, com aquele lago, com patinhos no lago. Não sei, será que é assim? Eu acho que até devem ter lugares lá, como aqui, por exemplo, na nossa cidade, tem os parques, que são muito parecidos com isso. Então, beleza, eu posso até passar um domingo à tarde lá no parque com a minha família, né, correndo em câmera lenta ao redor do lago. Eu posso fazer tudo isso, mas você imagina ficar todo dia fazendo isso? Acordar de manhã e falar, onde você está? Parque da cidade. 7 horas da manhã, sai de lá às 6. Todo dia, imagina. Pô, no segundo dia você fala, para mim deu, cara. Não é assim? Vamos arrumar outra coisa agora. Gente, mas o que a gente conhece é a experiência da Terra. Então, o espírito não veio aqui para experimentar a Terra. Então, a gente que é terreno, que é mais materialista aqui, a gente não tem nem noção do que é lá. De repente, não é nem parque, não é nem lago. Isso aí é daqui da Terra. Lá é outra coisa. Essas são as nossas referências, né, Marina? Muito limitadas. Isso. Muito terrena. Isso que o espírito está experimentando. Mas, de novo... Ele sabe. Ele sabe. Marina, nós temos que lembrar que essas colônias que existem, elas estão na crosta terrestre e utilizam da matéria da Terra. E nosso pensamento é o que você falou. Eu vivenciei, né? Eu acabei de desencarnar numa vida na Terra. Então, provavelmente, a minha mente ela vai remontar as coisas que eu vivenciei aqui. Né? A não ser que eu seja um espírito muito elevado. Aí, eu acredito que daí você desloca, né? Você vai para um orbe onde a matéria é muito mais sutil e aí as coisas se modificam. Mas enquanto a gente estiver aqui próximo ao nosso orbe, utilizando ainda a matéria sutil terrena, provavelmente as coisas vão ser bem parecidas com aqui. O pessoal fala que quando a gente é muito materialista, quando a gente faz a passagem, a gente fica plasmando as situações que vivia aqui e lá. Uhum. Eu não sei se é isso que eu entendi. Então, deixa eu chegar, né? Deixa eu chegar para a gente saber pressa, como é que né, vamos viver o aqui e agora. Né? Quem que leu 6.8 para a gente? Peraí, professor. Está com pressa hoje, hein? Não. Já deu 9h30, né? Já deu 9h30. Tem um filme, Duna. Sim. Vocês viram?
Eu não vi ainda, mas você assistiu? Eu assisti. Então, que ele passa, tem os planetas, né? Tem os planetas dos maus, dos bons, né? E tem o tipo, o Salvador, entendeu? Messias. Tem o Messias no filme. Então, e passa em 10 mil e pouco. O ano é 10 mil e tralalá, no futuro, né? Então, e foi só um episódio, ainda tem mais. Vamos ver o que eles vão nos mostrar no outro. E aí é esse planeta que ele está, que o planeta que ele estava foi destruído, o povo foi destruído, e ele é que sobreviveu e vai cuidar desse planeta. Interessante. Beleza. Quem lê para a gente o Deixa eu me 6.8? defender. Deixa eu me Oi. defender aqui, que eu não quero aula presencial, tá? Mas eu fui no cinema e só fui porque o filme me atraiu e foi numa matinê à tarde, o cinema estava deserto, tá? Não, fui na agora já Marina, é. ninguém Agora, está te julgando, Marina. agora você já Eu se quero me comprometeu. defender antes. Marina, Agora Deus você do Eu céu! quero aula presencial. Eu tô louca para aula Seja presencial. livre! Seja livre, Marina! Sim, eu sou, por isso que eu fui. Eu Mas tô só ser falando que eu livre não é quero. também não precisar se justificar. Tá bom, não quero me aglomerar, só isso. Eu fui e não Tá estava bom. tão assim, não, Marina, mas... Vamos lá, 6.8. Quem que pode ler para a gente? Eu leio. Beleza. A felicidade ou o reino pelo Cristo? Eu vou pegar por aqui. Jesus usa o termo reino de Deus, tanto que em toda a Bíblia, a maioria das vezes que o termo é usado, o foi por ele. Que poderíamos entender por reino de Deus? Ousaríamos, aguardando melhores interpretações, dizer que o reino de Deus é o paraíso ou o estado de felicidade? Qual seria um local? Não, seria um local? Quais seriam seus habitantes? Quais suas características? Quais suas atividades? Entendemos como sendo um local onde a matéria pode existir, mas o espírito não tem mais necessidade de experiências junto a ela. Um mundo totalmente espiritual, onde o corpo espiritual já não se faz necessário. Seus habitantes são seres puramente espirituais, cujo conhecimento e a moralidade estão em sua ápice. A atividade por excelência é a criadora, trabalhando como coparticipantes com o Criador. Esse aí seria aquele mundão lá na frente mesmo, né? Onde a gente já estaria, né? Outro patamar, né, Fabiano? Já no outro nível aí, né? Onde nós não precisaríamos mais nem do corpo físico. E quando eu li isso aqui, você sabe o que? Uma pergunta meio doida que me veio à cabeça aqui. Será que não existem mundos mais materiais que o nosso, onde, para aqueles que estão lá, a gente já também não estaria no estágio, de repente, um pouquinho acima, um pouquinho mais sutil, um pouquinho mais etéreo, né? Porque a gente sempre acha também que a gente está na base, né? Mas quando você vê teoria das cordas, quando você vê uma porção de teorias aí, então você fala, poxa, de repente a gente até está num lugar que para outro já talvez fosse, não com relação à bondade, mas com relação à matéria, né? Talvez existam mundos com matérias até mais densas. Mas essa aqui seria a nossa busca, né? Resumindo, mundos mais evoluídos espiritualmente, né? Com a matéria mais quintessenciada, né? Que o pessoal gosta dessa palavra aí, mas uma matéria mais sutil, onde a gente pudesse não ter tantos problemas como a gente tem aqui, que muitos dos problemas que a gente tem são causados pela matéria.
né? Não problemas, mas necessidades, muitas coisas que a gente tem são causadas pela matéria, né? E doenças e tudo mais. Então, é esse futuro, talvez lá naquele ano 10.000 e pouco, que a Marina citou lá do Duna, né? A gente já esteja um pouquinho mais próximo, né, disso aí, né? Mas vai tempo, né? Eu vou acabar assistindo esse filme também. Vocês estão falando tão bem dele que eu vou... Mas é mais um... Ficção, né? Ficção científica. Uhum. E é engraçado, porque nós procuramos vida fora da Terra, né? Mas nós procuramos vida fora da Terra idêntica à Terra, né? Então, esse é outro problema. Assim como tem o plano espiritual, né? Aqui no nosso planeta, onde nem todos conseguem enxergar os espíritos, dependendo da sutileza do corpo físico desse espírito em outro planeta, a gente também não vai conseguir enxergar, né? Eu imagino exatamente isso, porque você sempre vai ter outros níveis, né? Então, de repente, você até vai para um mundo mais sutil, mas nem sabe que está no mundo mais sutil. Você acredita que está no mundo material. Porque muitas vezes você vai ver lá no livro do André Luiz, que a Ana citou, Nosso Lar, por exemplo, tem Outra Vida Continua. Aquela novela Viagem, Ana, que você falou, ela foi inspirada no E a Vida Continua. Então, tem pessoas que estão lá e que acham que estão vivas, porque elas conseguem se tocar. Então, para elas estão ainda no mundo material, mas ela já está no mundo mais sutil. Baseado nisso que eu estava fazendo aquelas elucubrações, né? Porque você fala, poxa, será que eu também não estou numa situação dessa? Sim. É uma grande viagem mesmo, né? Nossa, nem fale. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Conversa de doido, né? Então, e no filme, a mãe e esse que é o Salvador, eles conversam, é um treinamento, né, de conversa telepática, e que é uma mediunidade, né? Não é? E no livro do... voz também, né? E lá também tem a voz, né? Existe o comando de voz que eles dão também. E aí ele consegue, através da voz, né, dependendo do tom, controlar a outra pessoa. Sim. Quem lê a conclusão para a gente? Eu leio. Beleza, vamos lá então. O homem não tem condições de habitar o reino de Deus neste atual estado evolutivo. Ele precisa adquirir todas as qualidades exigidas para a convivência com os demais naquele local. Se um habitante do reino não estiver de posse do estado feliz, irá fatalmente interferir na harmonia com os demais seres. Todas as receitas criadas na Terra para, num passe de mágica, transformar o homem, nada mais é do que um engodo. A escalada ascensional no conhecimento e na assimilação das leis, que são as virtudes dos céus, se faz através de exaustivas experimentações. E o tempo para essas aquisições não é curto. As virtudes nada mais são do que as observâncias das leis naturais ou divinas. Quando o homem faz o que deve, embora não o queira, ele é austeramente feliz, mas quando o homem faz o que deve e quer, então ele é jubilosamente feliz. Fim. Entenderam essa última frase aí? Quando o homem faz o que deve, embora não o queira, ele é austeramente feliz, ou seja, ele está sendo austero consigo mesmo, né? Porque ele está indo contra a sua natureza. Mas quando o homem faz o que deve e quer, então ele é jubilosamente feliz. Ou seja, quando eu passo a desejar o bem e faço o bem, mas não mais contra a minha natureza, mas fazendo o bem, porque esse bem agora me traz felicidade, me traz prazer, me traz regozijo, né? Agora sim, agora esse bem ele passa a ser algo que eu gosto de fazer.
né? Então, agora eu atingi esse estágio de evolução. Então, agora fazer o bem não dói mais. É igual comer salada. Começou a comer salada, sofre, depois acostumou, agora come, é prazeroso. É igual em academia. No começo é ruim, depois pegou o jeito, agora... Né? Então, eu passo a encontrar prazer naquilo. Então, eu vou passar a encontrar prazer em amar o próximo, eu vou passar a encontrar prazer nas coisas que realmente são boas. Né? Aí é um estágio. Por isso, voltando ao início, quando eu ainda estou muito preocupado com questões materiais, o que eu estou mostrando? Nós estamos mostrando o que tem dentro de nós. Né? No começo, a gente estava falando do uso exagerado, Fabiano, de cirurgias Procedimentos. plásticas, procedimentos estéticos, né? Não que a gente condena ou absolva, mas isso retrata o meu nível espiritual, né? Não de fazer ou não fazer, mas no equilíbrio naquilo que eu faço. Então, muitas vezes, a nossa falta de equilíbrio, ela só retrata a nossa condição espiritual. Alguém quer... Oi. É um pouco do trabalho aqui também, né? É aquilo que eu estava falando. Se você faz, né, trabalha numa coisa que você não quer, você pode ser feliz. Agora, se você trabalhar naquilo que você gosta, aí você será jubilosamente feliz. Quando eu passei... Mas isso também tem a ver com aceitação, né? Sim. Porque muitas vezes eu não aceito aquilo que eu tenho, né? Aquilo que me é possível. Né? Então, aí eu sou infeliz porque eu não aceito também aquela condição, né? que me é imposta. Né? E aí, pegando então, um pouco lá do Nirvana, do budismo, né? Do sofrimento e o entendimento do sofrimento, então, a partir do momento que eu entendo isso e paro de sofrer, né? Por conta dessas coisas materiais, eu também vou ser jubilosamente feliz. Ou seja, vou alcançar o Nirvana. Isso. Então, quando você falou de um mundo mais materializado que o nosso, que aqui já tem alguma evolução, o próprio, acho que, Livro dos Espíritos, o Evangelho, ele fala também desse mundo, né, pior que o nosso, né, que a gente já está num estágio mais evoluído. E também daqui, a gente também pode voltar lá para esse mundo que foi pior, e por um estágio pior. A gente sempre fala em evolução, mas também a gente pode evoluir e voltar lá para esse mundo então, pior. O espírito não regride. O espírito não regride. Vai? Não, eu entendo que não regride, assim, você não vai voltar a ser um animal ou um vegetal. Não, mas não. ele não pode ir para um mundo pior? Uma vez que eu alcancei um determinado nível espiritual, é mais ou menos assim, ó. Eu estou na 8ª série. Então, não teria por que eu voltar para a 5ª série, a não ser que seja para ensinar a garotada lá, entendeu? Ou seja, aí seriam missionários, espíritos missionários. Mas, assim, beleza, eu passei a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, agora volta para a 5ª. Não teria sentido, eu não teria o que aprender mais lá. E normalmente o missionário, ele escolhe ser. Ele escolhe ser. Mas esses genocidas, então, eles voltam para o mesmo nível, então? O genocida, ele vai arcar com as consequências daquilo que ele fez. Mas não que ele tenha que voltar para o mundo mais atrasado. Não, necessariamente. É porque dizem que Hitler não volta, nem volta, né? Tá? Que diz que ele foi... Eu já li isso também, não sei se é verdade. Que é um dos únicos casos, ou sei lá, uns poucos, que ele evoluiu. Não sei se evoluiu. Não que ele tenha... Foi proibido de voltar, sei lá o quê. Assim, eu não li isso, mas o que pode acontecer é o seguinte, olha, como punição por aquilo que você fez, assim, da mesma maneira que eu vou para a cadeia, então você pode ser que você seja obrigado. Então, mas aí, no caso, ele está aprendendo alguma coisa. Então, olha, você, por punição, vai ficar naquele local por um determinado tempo. Mas não assim, se você... É porque ele não tinha aprendido, ele não tinha chegado num nível bacana para ele fazer aquilo que ele fez aqui.
né? E vai uma turminha com ele também, a turminha que ajudou Mas ele, quando porque eu sozinho ele não fazia. li, eu entendi, pô, vou até pesquisar isso, mas eu entendi que ele não volta mais. Não Ele volta não mais aqui. volta. Mas aqui É. não é para pagar? A gente não está aqui para pagar o que a gente já Não, cometeu mas de não erro sei se foi um lá atrás? acordo lá entre eles, que Ou ele lá não volta embaixo, mais. né? Foi um Mas eu acordo vou lá ler, embaixo. vou estudar mais, mas eu Não, já não li isso aí. poderia, não poderia ter isso, porque aí você Ele não estaria. voltar mais? Não, porque ele vai ser punido por aquilo que ele fez, ele vai ter que arcar com as consequências. Uma vez isso feito, ele continua o seu processo evolutivo. Não teria sentido Sei. você falar, você não pode mais, você vai. Mas Não, como ele ele errou. arcaria com as consequências do que ele Ué, fez? aí a Sei. espiritualidade, o Não. próprio Deus é que vai definir, mas assim, e coisas que fogem ao nosso entendimento, entendeu? É difícil dizer, olha, ele vai passar por isso, mas uma vez cumprido isso, uma vez ele tendo resgatado aquilo que ele fez, ele continua o seu processo, entendeu? Carlos, Não, uma vez eu Existe. ouvi que o Hitler está no exílio solitário. É isso aí que eu também já vi. Exílio solitário. E quem é um dos mentores para que ele evolua é o mestre Gandhi. Mas eu li na internet, aí YouTube. sim. Nós temos que entender também, gente, que assim, existe a consciência, né? No despertar dele, ele teve que arcar e acertar, né, as contas com ele mesmo. Ele tinha a consciência do que ele estava fazendo, e essa cobrança vem dele, com ele mesmo. Então, o que eu sei que existe muitas vezes, dependendo da cobrança do próprio espírito, é que ele estagna, ele para de evoluir. Tem um texto do Geraldo Lemos que fala, que eu vou pôr no grupo, que eu já achei aqui, que é o que a Maria falou, e é isso aí. Desculpa, Fabiano, te cortei. Mas é isso aí. Então, muitas vezes a gente faz, não é por maldade, é por ignorância. Quando você pega o caso do Hitler, você está pegando o caso extremo. Se você pega a nossa média, a média de todos nós, o que é? A gente está passando, passo a passo. Lembra que ele falou na conclusão? A natureza não dá saltos, a gente vai evoluindo lentamente. Não, eu dei o exemplo porque a Marina citou o negócio da involução aí que você falou, aí eu citei ele, que realmente é o caso extremo. Mas ele não regrediu. Ele já era, ele era um cara que não tinha a mesma evolução. Ele parou e é onde vai ficar. Ele não tinha evolução. Aí o que aconteceu? Foi dado o poder para um espírito que não tinha evolução. E deu no que deu. Mas o estágio espiritual dele é o mesmo. Continuou do mesmo jeito. Entendeu? Só que ele cometeu muitos erros. Então, 6 milhões de pessoas morreram por causa dele. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que arcar com a consequência daquilo que ele fez. E quem sabe disso? É Deus, eu não sei. Mas isso não significa que ele volta para mundos inferiores. Ele pode até voltar com relação à expiação. Então, ele vai ter que expiar algumas coisas. Mas depois ele volta para cá e continua a vida dele. Fala, Marina. Então, tem acho que é um médico espírita, que ele falou que os médicos, que isso foi explicado para ele, né? Os médicos, cirurgiões que usam instrumentos para fazer cirurgia, eles eram espíritos que usavam ferramentas pesadas para matar, causaram muitas mortes. Então, eles tiveram, a chance deles agora vir para a Terra, ser médico, cirurgião, para salvar vidas. Tá, mas a gente não pode generalizar, porque o mundo... mas isso me fez lembrar desse caso que esse médico disse, né? Tipo, se Hitler matou 6 milhões, de repente ele vai voltar para salvar vidas. Pode ser. Uma forma de resgatar. Agora, cuidado com coisas meio rasas, tá? Porque existem milhões de cirurgiões. Então, eu não posso achar que todos eles tiraram vidas no passado. Tá? Pode ser que essa seja uma ferramenta para alguns espíritos que precisavam de resgate. Tá? Mas o cara que precisava e precisa salvar vidas, ele pode também estar dirigindo o carro do SAMU, ele pode estar trabalhando de enfermeiro, ele pode estar de outras formas. Tá? Então, assim, tem várias maneiras e a gente tem que ter muito cuidado
porque às vezes a pessoa, não é o fato de ter um livro escrito. Tá, mas quem que escreveu esse livro? Será que esse cara, ele não está também mistificando um pouquinho, né? Então, é assim, a princípio, Livro dos Espíritos, espírito não regride. Tá? Se eu fiz algo que deu a impressão que eu regredi, não. É que eu já estava naquele nível e, por um momento, você teve a sensação que eu estava à frente, mas eu não estava à frente. Tá? Eu era aquilo mesmo. Então, foi me dado, de repente, um poder e eu não soube usar esse poder, eu continuo no mesmo estágio espiritual que eu estava e vou ter que arcar com as consequências daquilo que eu fiz. Entendeu? Ô, Carlos, Então, eu compartilhei lá no grupo, depois você lê, vocês leem. tá. Mas aquele é o Geraldo Lemos, que perguntou para o Chico Xavier, e o Chico Xavier explicou onde que estava Hitler, entendeu? Que ele recebeu a sentença das altas esferas para ficar 1000 anos terrestres em regime solitário numa prisão espiritual no planeta Plutão. Aí tem aí toda a historinha. E aí mas fala de Gandhi também. Isso, então você já respondeu. Então não é eterno. Entendi. Entendeu? Ele tem um tempo, é o que a gente falou, ele tem um tempo de expiação. Só que 1000 anos terrestres, quando você sai dessa dimensão espaço-tempo e vai lá para o plano espiritual, não é igual 1000 anos aqui. Entendeu? A gente já mudou de dimensão espiritual. Então, é assim, eu cometi um erro, eu peguei 40 anos de prisão. Tá? Então, acabou esses 40 anos de prisão, eu sou um cidadão livre, acabou. Eu não devo mais nada para a justiça. Então, você mesmo já explicou o caso do Hitler. Tá? Então, ele tem um tempo, uma pena, cumprida essa pena, acabou. Né? Aí sim, ele vai continuar o processo de evolução. Aí sim, aí dá para entender. Não eternamente. Tá? Não volta mais, né? Isso não. Beleza? Isso você está que 1000 anos ainda existia a Terra, né? Eu acho que vai. Não sei como que vai estar, mas que vai existir vai, se Deus quiser. 1000 anos é pouquinho, né? O planeta Terra tem milhões de anos pela frente ainda. Eu não sei a gente se vai estar aqui, do jeito que nós estamos fazendo. Quem encerra para a gente? Fabiano, você que chegou por último, encerra então. Isso, ok, vamos lá. Beleza. Então vamos levar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecer a todos os nossos irmãos espirituais, nossos irmãos materiais que estiveram aqui aproveitando essa aula do nosso irmão Chagas, que ele pôde nos transmitir, né, esse conhecimento, esse debate de ideias. Vamos agradecendo, né, todos esses nossos irmãos. Vamos pedindo para que nós tenhamos uma ótima semana pela frente, que possamos refletir e aplicar esses ensinamentos nesse nosso caminhar. Graças a Deus, boa noite a todos. Gente, boa noite, bom final de semana para todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Sério, já tem um estudante novo aí, ó. Ai, que belezinha. Aí, hora de ir para a cama, né, mocinho? Eu já não dormi até 5 da manhã. Amanhã não precisa acordar cedo, né? Aproveita, viu, Gisele? Os meus 2 saíram para a night. Tchau, beijo. Tchau, boa noite. Tchau. Difícil dormir agora, né, sem ele.